Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no mais um diário da obra e a gente está agora começando a montagem da laje do segundo andar, né? Então toda a parte lá das vigas e do isopor, foram entregues e o pessoal conseguiu fazer já a montagem de tudo, né? Então todo o segundo andar, tirando a parte do pé direito duplo, que ainda não foi feito, já está pronto, quase pronto, né? Porque falta fazer o madeiramento. Fechamento. Então a gente faz o fechamento com as madeiras das vigas, de toda a extensão da casa, mas a gente já consegue ter uma noção, né, aqui de como tá ficando. Todas as escoras também já começaram a ser feitas nos cômodos, então os quartos já estão com todas as escoras. Aqui o nosso beiral não, na verdade o pé direito duplo, o nosso pé direito duplo, acho que demora um pouco mais pra gente fazer pela dificuldade dele, né, de montagem. Não é tão simples quanto colocar aqui, porque os vãos são pequenos nos quartos e aqui o vão é muito grande. Então eles preferiram começar pelo mais rápido para já deixar tudo pronto. Até tem uma parte da filmagem que eu já fiz com toda a parte de ferro, de... Reforço? Como que é o nome daquele? Malha. Da malha. Já colocada lá. Então toda essa parte aqui dos quartos, dos cômodos já está pronto. Aí agora eles vão se concentrar nisso. A expectativa é que a gente consiga fazer a concretagem ainda essa semana. Talvez quarta ou quinta-feira. Se tudo der certo, o tempo melhorar. Faz alguns dias que a gente fez a última filmagem e desde aquele dia a gente teve aqueles problemas que aconteceram em todo o litoral, então atingiu São Sebastião, Bertioga, atingiu Guarujá, a gente teve muitas áreas de chuvas. A nossa região aqui que a gente mora, que é a Praia da Enseada, não tivemos problemas nenhum, mas tivemos vários bairros muito afetados aqui no Guarujá. E agora a cidade está se recompondo, as cidades daqui do litoral estão se recompondo, né? Então agora a vida tá voltando ao normal, passou o carnaval, o sol voltou, tá um calor enorme hoje, domingo, acho que deve estar uns quase 35 graus aqui. E espero que não aconteça mais nada, que não tenha mais nenhum período de chuva e que a gente volte à normalidade. Mas graças a Deus pra gente deu tudo certo, estamos bem, não aconteceu nada tanto na obra, quanto com a gente, quanto no nosso bairro. Então é um ponto aí que é legal falar, porque todo mundo acompanhou esses dias, né? Então é bom que a gente avise que tá tudo certo por aqui. Aqui a gente voltando para a área dos quartos, então a gente tem a suíte master do lado esquerdo e a suíte 2 do lado direito. Aqui nessa parte de cima, aqui exatamente nesse lugar aqui vai ser feito a entrada para a caixa d'água, o acesso para o telhado lá de cima. Eu não sei exatamente como é que é feito isso, né? A gente estava até conversando agora. Mas eu acho que eles devem depois, não sei se primeiro concreta e depois quebra. Eu acho estranho, né? Quebrar. Não, acho que primeiro vai quebrar, depois concreta. Eu acho que depois que tiver tudo prontinho, eles devem fazer os recortes, né? Todos os cômodos são exatamente iguais, nessa mesma pegada de estar montando tanto a estrutura de madeira quanto as escoras. Mas deu uma boa avançada desde o último vídeo que a gente fez. O último vídeo que a gente fez, a gente tinha terminado a alvenaria do segundo andar. E agora a gente está com a parte da laje praticamente aí pronta para receber o concreto aí daqui a alguns dias. Aqui a gente subiu a esquadria também, então tem um... Isso aqui não existe. Isso aqui vai ser retirado e a gente fez no lugar correto, que é com 2,5 metros de altura. Então eu acredito que depois ele tire. Isso aqui também é só dar umas batidas que deve cair, eu acho. Terminamos metade do muro. Se chama cinta, né? Essa é a primeira parte aqui que foi concretada junto com o muro. Então eles fizeram a cinta para poder fazer a medição, acho que mais ou menos do meio do muro. E agora eles fazem o complemento para chegar na altura do muro lá de trás, do vizinho, né? E ficarem todo mundo no mesmo alinhado igual. Essa semana a gente tem um desafio, porque ficamos sabendo que provavelmente vai começar uma obra do lado esquerdo aqui, do terreno do lado esquerdo. Então são duas tarefas que a gente precisa fazer. A gente precisa contratar uma retroescavadeira, fazer o buraco da piscina. Então, ou seja, além de fazer o buraco, a gente tem que medir exatamente, fazer a marcação certinha, fazer as marcações para poder fazer o buraco. E aí a gente já começa o trabalho do segundo muro também, porque o vizinho já vai começar aí os trabalhos de construção dele. Então a gente já precisa acelerar isso e tem que ser essa semana. Porque aí a gente pode usar o terreno do vizinho para entrar com a retroescavadeira.
se a gente fizesse isso, estragasse o terreno do vizinho, a manutenção dele ficava por nossa conta. Então a gente verdade. evitou um pouco. Tem uma regra aqui no condomínio que, assim, isso deve acontecer em vários condomínios, né? A partir do momento que você estraga o gramado do vizinho, que é uma manutenção do condomínio, ou seja, ele vem aqui todo mês e cota, você estragou, vira sua responsabilidade. Então você vai ter que depois replantar e vai ter que cuidar do jardim até ele voltar ao estado natural. Como ele vai ter essa obra, então a gente agora entende que dá para entrar com a máquina, que não vai ter problema, que até ele começar a obra não vai precisar fazer manutenção de gramado, né? Então é bom e é ruim, né? É bom porque a gente vai começar, já vai fazer isso logo, é ruim porque começa uma obra ao mesmo tempo, não sei se, como é que é esse negócio de obras coladas vizinhas uma na outra, mas o espaço tem bastante espaço aqui. Aí também tá subindo a paredinha da decoração. Tem essa parte terminado. aqui é decorativa, né? E aí eu sempre achei estranho essa parte aqui, de como que é a montagem disso, mas agora eu tô começando a entender melhor, assim, olhando o que eles estão fazendo. O beiral aqui vai ser beiral maciço. Então por isso que a pré-moldada não veio até aqui, vai ser feita a montagem do maciço. É uma coisa que eu tinha dúvida, o motivo de não ter, de ser beiral maciço em alguns lugares e em outros lugares ser pré-moldado, por que não faz tudo pré-moldado ou faz tudo maciço? Se alguém souber responder isso, quiser colocar aqui no comentário, eu não faço a menor ideia. No projeto da laje ia ter que fazer mais coisa pra cá, né? Ia ter que ter uma viga aqui pra segurar a laje depois. Pode ser. De repente faz um balancinho aqui de 50 centímetros, fica mais fácil do que fazer outra viga. Então é isso, turma. A gente está com várias frentes de trabalho aqui sendo feitas. Uma coisa que eu quero fazer hoje, vamos ver se a gente consegue. O projeto elétrico, o projeto hidráulico, essas coisas todas, tem que ser sempre medido pelo construtor, pelo empreiteiro, mas a gente sempre fica com o pé atrás. Então a gente decidiu aí tentar fazer algumas marcações, né? Então, onde vai ficar as tomadas, a gente dá uma revisada e comprei uma tinta spray para a gente marcar os locais onde vão ter, para ter um pouco mais de certeza que ninguém vai esquecer de alguma tomada, entendeu? Fala assim, ó, tá aqui, tá pintado, não esqueçam dessa tomada. Que o quadro elétrico vai ficar aqui, que a janela vai ser desse tamanho. Exato. Tem uma coisa que a gente tinha feito, por exemplo, a janela da Suite Master. Da Suite Master, ela ia ser uma janela comprida de um dos lados do chuveiro, e a gente pediu para mudar para ser uma janela horizontal, mudar. Então a gente vai fazer uma marcação ali, pelo menos para ninguém esquecer que tem que cortar as janelas aqui Então, do tamanho divergente do projeto. Essas janelas aqui, elas também precisam ser arrumadas, então a gente vai colocar uns alertazinhos aí com spray, para a equipe não esquecer de fazer. Apesar de não ser o momento agora, né, porque eles vão se concentrar na laje nessa próxima semana, mas a gente já vai adiantar isso, já vai deixar marcado, porque na hora que eles terminarem já tem um próximo serviço para fazer, e já pode ser isso. Eu acho que é interessante a gente fazer todos os cortes, todas as coisas elétricas agora, né, antes de rebocar, para não ter que rebocar, para depois ter que fazer, para depois ter que rebocar de novo. Então, já vamos deixar mais ou menos aí, vamos ver se dá certo. Se der certo, depois a gente mostra no próximo vídeo. Eu vou mostrar depois de baixo, vou fazer uma filmagem lá de baixo para mostrar. Mas a gente tinha um erro de obra aqui, um erro de execução. E esse erro de execução era o seguinte, o beiral da casa, da parte de baixo, né, que sobe a escada e tal, ele terminava exatamente onde eu tô. E o baldrame onde veio subir essa paredinha nova. Exato, então assim, quando ele fez o beiral até aqui, e isso aqui não existia. Então a parede foi aqui. Quando a gente deu uma olhada de baixo, estava desalinhado. Então ele teve que refazer, aumentar o beiral, tirar a parede, refazer a parede, para poder dar certo a parte da porta da casa. Senão a porta não ia estar apoiada em nada, ia estar apoiada no chão. No aterro, no chão. Sem ter um baldrame embaixo para fazer a sustentação. E é uma parede considerável, porque ela vai até lá em cima, né? E aqui é a marca do início da casa. Daqui para frente é o balanço, os fechamentos da entrada da casa, mas aqui começa a casa. Aí é a porta. É onde fica a bandeira fixa. E aí tinha esse erro, só foi percebido, acho que 20 dias depois que estava feito, né? Um dia a gente passando por aqui, olhamos e falou assim, ué, tem alguma coisa errada, porque essa parede está bem na direção da escada. Mas aí nós tivemos um problema de execução, que foi o pilar que estava deslocado. Tudo começou lá atrás. Porque esse pilar ele foi feito deslocado. Então ele seguiu o projeto de acordo com o pilar, mas ele não lembrou que o antigo empreiteiro fez o pilar deslocado. 15 centímetros, né? Deslocado. Acho que era quase 20. Mas aí a gente conversou com o nosso engenheiro estrutural. Ele falou que não teria problema, que a gente teria que fazer um reforço. A gente fez o reforço ali em cima, mas não teria problema nenhum. Então, a parte do pilar deslocado a gente já tinha resolvido, só que ele não se atentou nisso quando foi subir a parede. Então ele subiu a parede de acordo com o que estava no projeto. Aí a gente teve que alterar isso agora.
Exatamente. E assim, são detalhes que vai passando batido, né? E quando você percebe, já está em outra etapa e tem que voltar para essa para poder corrigir. E aí o tipo de retrabalho que não tem que ter numa obra, que é o que custa dinheiro, de pouquinho em pouquinho, derrubar uma parede dessa, ter que fazer de novo a parte de ferragem também, que teve que aumentar o corredor. Então essas coisas demandam um cuidado especial e também demandam custo, né? Dinheiro. E dinheiro é uma coisa que a gente tem que economizar. Muito, muito. Estamos... Como todo mundo que constrói, a gente imagina que os custos, né, subiram no Brasil inteiro. Então não só a gente, como todo mundo sofre com essas variações de preço, de mercado. E aí você planeja uma coisa e no final das contas é sempre outra, né? Pessoal, é isso. Essa semana são essas as nossas novidades. É laje que está sendo preparada para ser concretada. É piscina que a gente precisa fazer escavar antes de começar a obra do vizinho. Então estão várias etapas que estão seguindo. Não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, seguir a gente aqui no YouTube, curtir o vídeo, dar like, compartilhar, ativar o sininho com as notificações, aquele monte de coisa lá que eu sempre esqueço como é que é a ordem certa de fazer. Mas acompanha a gente aqui, estamos sempre postando coisas novas, tanto aqui nos vídeos do YouTube, quanto nos shorts, quanto nas outras redes sociais. Então valeu, boa semana para todo mundo.